Olá, meu nome é Natasha e o assunto do vídeo de hoje é um pedido de assunto, na verdade. Uma seguidora do canal, eu não vou lembrar o nome dela agora, faz muitos dias já que ela pediu, ela relatou lá no comentário que ela deixou lá, que ela está muito preocupada com o estado da política do Brasil, no caso o Sérgio Moro, porque ela falou que viu pesquisas em que mostrava que às vezes ela via pesquisas que mostravam que o Bolsonaro ganhava e às vezes ela via pesquisas em que o Lula ganhava. Então ela está muito preocupada porque parece que ela não quer nenhum dos dois como vitorioso, ela quer que o Sérgio Moro ganhe a eleição. Então ela está muito preocupada com as eleições e pediu para fazer uma tiragem sobre a respeito, né? Essa corrida à presidência, né, corrida eleitoral, a respeito do Sérgio Moro, que ela está preocupada com o Sérgio Moro. Então, vamos consultar a espiritualidade a respeito do Sérgio Moro, dentro aqui das possibilidades que ela perguntou, tá bom, gente? E peço também a compreensão de vocês, que faz dias que eu não ando postando, né, porque mudou a rotina aqui de casa, e agora tá muito barulho, muita gente, muita movimentação, eu não tô podendo gravar. Então, quando eu tenho um intervalozinho, né, eu saio correndo para gravar, porque senão não tem como gravar. Tá muito barulho aqui em casa, né? Muito corrido. Enfim, vamos começar. Like there's no tomorrow. Bem, gente, seguindo aqui. Então, como foi um pedido feito por uma seguidora do canal, e ela falou das pesquisas e também falou da preocupação dela com o Moro, então comecei pelas pesquisas, né? Então ela citou que todo dia ela está vendo uma pesquisa, e uma pesquisa mostra que o Lula ganha, na outra pesquisa ela vê que o Bolsonaro ganha, e ela está muito preocupada. Então, começando pela pesquisa, que eu perguntei sobre se essas pesquisas são verdadeiras, né? As pesquisas eleitorais do Brasil estão sendo verdadeiras ou não. Para começo de conversa, aqui mostra muita dúvida. O fundo de baralho traz muita dúvida, muita incerteza em respeito dessas pesquisas. E não é só ela, é o povo brasileiro em geral. E aqui mostra muito que as coisas ficam assim, paradas, estagnadas, numa inércia, assim. As coisas não parecem muito conclusivas, né? As coisas não estão muito bonitas não, tá? Aí o que acontece aqui? A princípio, quando essas pesquisas são encomendadas, né, o Instituto lá vai fazer, eles começam se organizando para fazer de forma, tendo uma organização dentro da ética, da moralidade, organizado com disciplina, né? Então eles tentam fazer corretamente. Mas aqui demonstra que eles têm muito pouco recurso para fazer isso. Ou eles vão entrevistar poucas pessoas, ou eles têm recursos financeiros poucos para investir nessa pesquisa, enfim, aparece nesse sentido. Então, eles estão, de certa forma, limitados na hora de fazer essas pesquisas eleitorais, tá? A princípio, eles até tentam ser organizados, disciplinados e levar as coisas certinhas dentro da moral e dos bons costumes. Mas eles têm uma certa limitação de recursos, né? Uma limitação para fazer isso, pode ser uma limitação material ou de entrevistados, enfim, há uma certa limitação aqui para fazer. Aquilo que é negativo nessa história mostra que eles não têm tempo. Além de tudo, eles se mostram pessoas bem despreparadas para fazer as pesquisas, porque fazem as coisas correndo, eles não têm tempo hábil para fazer essas pesquisas. Então, nessa corrida de sair correndo para cumprir apenas, tipo assim, encomendaram tal pesquisa para tal dia, vamos supor. Então eles ficam desesperados. No princípio eles até tentam fazer tudo certinho, mas aqui é tudo mais limitado, seja limitado pelo tempo, pelos recursos, pelas pessoas que são entrevistadas, enfim. Então a parte negativa dessa história é que pela falta de tempo e por serem precipitados, estarem correndo que nem uns loucos por causa da falta de tempo para entregar aquilo que foi encomendado, enfim, porque tem que lidar com prazo, tem que levar em consideração os recursos materiais investidos nisso, né, e tem um resultado para dar. Então, o geral aqui, ó, mostra muita falta de tempo, um despreparo, aqui fala muito de despreparo, uma negligência. Então, assim, a princípio eles querem ser organizados, disciplinados, fazer tudo certinho dentro de um recurso limitado. Mas, na prática, as coisas começam já a desandar.
Então aqui já demonstra que são pesquisas feitas na corrida, pesquisas feitas de forma precipitada, corridas feitas de forma despreparada, negligentes, ou eles erram em cálculos na hora de fechar as porcentagens da pesquisa, ou eles fazem correndo porque eles só precisam preencher mesmo lá, sabe, entregar o que foi encomendado. Então aqui nessa parte é o lado negativo da coisa. Eu acho que está bem explícito, né? Onde é que está o problema aqui? Precipitação e falta de tempo, despreparo, negligência. Então saem correndo só para cumprir tabela, digamos assim. Como a coisa se desenvolve? No desenvolvimento da coisa, eles até tentam fazer as coisas de forma prudente, tá? Mas a pressa que precisa ser feita, a pressão em ser feita de uma vez, então eles têm que dar aquela partida, correr para ação, né? Então, já viu, né? Tem que ser feito com prudência, calma, cautela, mas tem algo pressionando para cumprir datas, limitação de gastos, enfim, para fazer essas pesquisas. Então eles são pressionados para partir de uma vez para ação, fazer de uma vez e bem no fim acaba as coisas sendo precipitadas, negligenciadas, né? Não são levadas em conta. Qual que é o resultado disso? O resultado disso, o que acontece aqui? Tudo pode acontecer. Essa carta ela deixa bem em aberto e bem ampliado o significado dela. Tudo pode acontecer. Por quê? Porque eles ficam no otimismo que vai dar tudo certo e vão atingir as metas que eles precisam fechar dentro do prazo. Beleza, foi fechado. E aí eu pergunto, e o resto? Pois é, e o resto? Então, gente, tive que parar ali para ver o celular. Espero que ele não fique tocando. Aliás, não estava com o volume alto, mas mesmo assim me desconcentrou porque ficou fazendo barulho, vibrando, né? Hoje tá difícil gravar, hoje tá difícil, tá uma correria aqui, muito barulho, muita gente, muito vazio, toda hora tem que atender a porta, tem o celular tocando, enfim, é muita coisa, né? Mas continuando aqui. Então, gente, como eu ia falando, essa carta, ela fala muito de como se tivesse os caminhos abertos, várias possibilidades podem acontecer. O fato é, eles têm que entregar alguma coisa, um resultado final. Então eles percebem que eles estão, às vezes, quando chegam no resultado final da pesquisa, eles ficam indecisos se está correto mesmo aquilo ou não. Porque muitos momentos foi feito na pressa, na corrida para vencer as metas, né? Então, o que acontece? Eles ficam naquela opção, será que a gente faz assim, faz essa, vai por outro, faz outro, bota os resultados, que está meio apertado aqui essa decisão, está meio apertado essa pesquisa, acho que errei em tal número, acho que, enfim, fica uma coisa meio esquisita. Então, parece que como se às vezes algumas pesquisas ficam sem conclusão, na verdade, mas eles precisam entregar algum material, porque geralmente às vezes essas pesquisas são encomendadas, enfim, por alguém ou por alguma instituição, enfim. Aí o que acontece? Aí eles entregam do jeito que deu ali, que deu, né? Pode ser qualquer coisa, porque aqui fala tudo passa, tudo se renova, tudo pode acontecer aqui, né? Então, eles se sentem limitados pelo resultado final que obtêm, ficam às vezes indecisos se aquilo está corretamente mesmo. Aparecem opções assim que eles ficam meio indecisos, o que eles colocam aquilo, colocam aquele outro. Aí fica muita indecisão e às vezes estão até dando uma adiada para ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas não tem como, porque tem que ser metas, tem que entregar o que você tem. Então aqui eles acabam entregando o que tem, deu o que der, apesar que às vezes dão uma hesitada na hora de entregar o resultado final, mas eles entregam do jeito que dá. E aqui fala sobre assim, então eles pensam assim, na próxima pesquisa a gente faz melhor, porque agora a gente já pegou certa experiência, a gente faz melhor. Na próxima pesquisa a gente faz melhor. Só que, sabe, honestamente, é inconcluído o negócio. Sabe, no começo até parece organizado e disciplinado. Depois começam a correr contra o tempo para tentar vencer o tempo. Às vezes fazem coisas precipitadas, despreparadas, negligentes, não tem conhecimento para isso, erram nos cálculos. É uma tragédia. Aí eles até querem fazer com prudência, certinho, mas aí bate a pressão de novo de alguém cobrando que tem que vencer os prazos, tem que atingir as metas. E daí aqui tudo o resultado, pode tudo acontecer. Não quer dizer que seja um resultado verdadeiro, tá? Porque aqui fala muito sobre opções diferentes como resultado, conclusão da situação, inclusive indecisão, ou seja, o resultado final dessas pesquisas, nem o próprio instituto sente confiança, falar a verdade. Mas como o povo brasileiro reage diante dessas pesquisas? Aqui mostra que o povo brasileiro fica numa ligeira muita instabilidade, tá?
não sabe o que pensar. Uma hora pensa, ah, tá fluindo tudo bem, né? Acho que agora vai dar boa. Depois fica, as coisas parecem que não vão tão bem nessas pesquisas. Então, o Brasil fica flutuando conforme as pesquisas. Aqui demonstra muita instabilidade nessas pesquisas. Então, uma hora parece que está bom, uma hora parece que está ruim. Parece que as pesquisas uma hora estão indo bem, parece que as pesquisas uma hora desandam, não estão passando confiança. Em todo caso, aqui mostra o povo brasileiro naquela expectativa de realização, que conforme andam as pesquisas, aqui pode indicar esperança, né? As pesquisas dão esperança para o povo. E aqui demonstra que conforme as pesquisas são feitas, o povo fica numa expectativa de realização, como também numa expectativa assim, de esperança, que a coisa vai melhorar, ou vamos ver o que dá, enfim, fica nesse sentido, tá? Mas em todo caso, como aqui tudo pode acontecer, há muito despreparo, negligência, precipitação, enfim, a conclusão às vezes aparece muitas opções, indecisão, ela não parece muito conclusiva e sólida essa decisão. Inclusive no fundo de baralho veio aqui uma carta que mostra dúvidas. Então, gente, aqui há dúvidas sobre o resultado final dessas pesquisas. Então, no conjunto aqui de cartas, o que eu diria para vocês? As pesquisas do Brasil eleitorais são confiáveis? Ora, elas até tentam ser. De determinado momento para frente, elas começam a correr para atingir metas e atingir metas e objetivos e tempo hábil, que acaba que eles mesmos lá na hora que estão fazendo as pesquisas se embanando, tem muitos recursos limitados, seja por dinheiro ou por quais as pessoas que eles vão entrevistar, muita limitação, sabe? Muito complexo e limitada a situação, limitado o tempo, despreparo, negligência, erro nos cálculos. O resultado final às vezes é inconclusivo, mas eles têm que entregar alguma coisa. Então eles entregam do jeito que dá, né? Pode ser qualquer coisa. Inclusive aqui demonstra que daí eles pensam, na próxima pesquisa a gente acerta melhor, porque agora a gente já adquiriu uma certa experiência, a próxima pesquisa a gente faz melhor. Na próxima pesquisa a gente acerta. Agora nós já temos um pouco mais de experiência aqui fazendo essa pesquisa. Então eu diria para vocês, gente, que a pesquisa do Brasil, por mais bem intencionada que seja, e seja tentado feito de forma correta, tá? Por mais que tentem fazer da forma correta e certa, na prática e o resultado final não é muito conclusivo ou confiável. Restam aqui muitas opções, indecisões, dúvidas e deixa as pessoas na instabilidade. Então eu diria assim que se é para focar nas pesquisas do Brasil eleitoral, não, nem dê muito ouvido para isso não, tá? Porque aqui demonstra, inclusive, deixa o povo com muita dúvida, muita instabilidade. Não são pesquisas muito assim conclusivas, tá? Eu nem falo sobre uma questão de confiança, mas é uma questão de que o resultado final, conforme foi feita a caminhada da pesquisa, o resultado final da pesquisa não é conclusivo, tá? Não é muito de confiança, pode ter ocorrido vários erros durante a pesquisa aqui e até nos cálculos para finalizar e concluir a pesquisa, tá? Então aqui fala, tudo pode acontecer, há muita indecisão, muitas dúvidas se realmente é isso, inclusive muita instabilidade. Ou seja, as pesquisas do Brasil eleitorais não são de confiança. Por mais que as pessoas tentem se organizar e fazer direitinho, o resultado final não é tão conclusivo assim. Restam muitas dúvidas e muita instabilidade. Elas não são confiança, então eu diria não siga pesquisas eleitorais do Brasil, tá bom, gente? Agora vamos para o assunto do Sérgio Moro que ela pediu, né? Então aqui demonstra o Sérgio Moro que mais uma vez as cartas dos amantes aqui se repetem, né, em baralhos diferentes. Então fica claro aqui que o Sérgio Moro nesses dias aqui de maio aqui para adiante é uma fase que ele vai ter que tomar decisões e são decisões imediatas, não dá mais para ele ficar adiando essas decisões. Ele tem que decidir de uma vez qual caminho ele vai seguir, se ele vai disputar a mesma eleição que ele vai, se é o cargo realmente de presidente que ele vai, enfim. Aqui ele está ainda tomando as decisões. Às vezes ele já sabe que vai realmente disputar a eleição e é o cargo de presidente, mas tem outras coisas por trás envolvendo esses assuntos que ele precisa decidir, tomar uma decisão logo, uma posição, e ele ainda não tomou. Então aqui parece que há pessoas também esperando ele dar respostas, posicionamento, pessoas esperando ele, se vão se aliar ou não a ele, esperando uma resposta dele, né? Então,
Aqui aparece o Sérgio Moro tentando fazer as coisas de forma com muita prudência, com muito cuidado. Quer dizer, de forma muito harmônica, no caso. Ele quer fazer as coisas de forma harmônica, suave, aqui, diplomática. Mas aqui não dá mais para ele ficar adiando com a barriga. Aqui ele tem que tomar uma decisão de uma vez. Bem, aqui mostra que o financeiro dele, né, a vida material dele nesse momento está sofrendo uma certa limitação. Ele está tentando economizar o financeiro dele, ele está fazendo as coisas de forma bem calculada e limitada, para não ocorrer muitos desperdícios de dinheiro, sabe, nesse sentido. Então aqui aparece que o Sérgio Moro, nesse mês de maio, aqui, dias ali, ele está um pouco avarento, um pouco da energia de avarento. Mas o que? Ele está tentando economizar dinheiro, aqui, dar uma segurada nos recursos dele e vendo uma maneira mais inteligente que ele vai administrar. Na questão da como está o mental dele, aqui mostra que ele está traçando muitos projetos na cabeça dele, mas projetos assim palpáveis, naquele sentido que se eu pegar esse projeto e colocar em prática, ou por exemplo, se eu fazer uma promessa de campanha para o povo, eu vou conseguir cumprir depois de eleito, depois quando passar o tempo, eu vou conseguir cumprir? E aqui diz que vai. Então é nesse sentido que ele está vendo, traçando novos projetos, para o público, seja para campanha, seja para colocar em prática mesmo, mas é naquele sentido, projetos reais, projetos palpáveis. Ele não vai, a tendência aqui, pelo menos que ele está planejando, é não ficar fazendo encheção de linguiça. Tem gente que sobe lá para discursar no palco e fala, eu prometo isso, eu prometo aquilo, no meu governo vai ter isso, vai ter aquilo, chega na hora depois de eleito, não cumpre nada do que fala. Então, o que eu vi aqui? O Sérgio Moro não quer seguir essa linha de ficar prometendo um monte de coisa. Não. Aqui fala ele traçando planos que ele pode cumprir depois, tá? Ele está com dúvidas do que propor, qual é o plano de governo dele. Ele tem dúvidas sobre isso, tá? Ele tem dúvidas. Mas aparece aqui ele tentando fazer uma forma, as melhores decisões possíveis para não ter problema, para as coisas ocorrerem bem. Por quê? Porque aqui ele quer cumprir realmente aquilo que ele fala, ele quer realmente que as coisas saiam do projeto mental dele e se materializem mesmo na realidade, não fique só no plano mental, no plano das ideias, tá? Então ele realmente quer planos palpáveis, que ele possa fazer, materializar na vida dele. Seja o plano de governo, seja projetos que ele quer colocar em ação mais tarde, seja a promessa que ele faz e ele quer cumprir depois de eleito. Então assim, é isso aqui que ele está traçando mentalmente, tá? Mas ele tem ainda dúvidas do que ele vai colocar nos planos de governo dele, os projetos dele ainda está com dúvida, ele está elaborando ainda a ideia, tá? Na questão espiritual, aparece aqui que para ele vai ser essa fase aqui da disputa eleitoral, sim, se ele decidir fixar mesmo, porque aqui ele está com dúvida ainda de algumas coisas que precisa acertar na cabeça dele e tomar decisões. Se ele resolver realmente sair nessa disputa eleitoral, será para ele um grande aprendizado. Então, só o fato de ele estar tomando decisões ainda já está sendo um grande aprendizado para ele. Então, aqui fala um aprendizado para a vida dele. A espiritualidade vem dizendo para ele que essa fase aqui, tanto de decisões, para ir disputar uma eleição, o cargo, enfim, para ele será um grande aprendizado, tá? Uma coisa que me chama a atenção, porque aqui sobre a carta que é a casa da espiritualidade, que eu perguntei sobre espiritualidade, vem embaixo o cachorro, demonstrando que ele tem bons amigos, tá? No modo geral. Mas aqui eu vejo que na verdade é como se ele tivesse com um guia espiritual, como se a espiritualidade estivesse guiando ele nesse momento. Então por isso que até fala, ele está passando por um aprendizado espiritual e está sendo observado e guiado de perto pela espiritualidade, tá? Nesse momento, nessa questão política, o caminho dele se mostra fechado em alguns pontos, mas com tendência a abrir mais tarde, tá? Nesse momento não é o momento certo. Alguns caminhos, algumas coisas estão fechadas ainda, mas com tendência a abrir mais tarde, tá? Aqui ele tem que tomar cuidado com escândalos, porque aqui mostra ele como uma pessoa de grande força de realização, aquelas pessoas que fazem a coisa, tipo, dar certo, tipo, eu tive uma ideia, quero ter tal coisa, ele vai lá e faz e acontece. Então o Sérgio Moro é o tipo de pessoa que ele não fica só pensando e idealizando, ele é o tipo de pessoa que realiza, né? Então a força dele, que ele tem de ter boas ideias e fazer acontecer, são muito boas. Só que ao mesmo tempo isso demonstra que ele vai ser alvo de muitos ataques, tá? Então que demonstra que ele é alvo de inveja, ele tem um certo destaque social muito grande na sociedade, enfim, que ele ocupa como se fosse
grandes cargos ou grande exposição na sociedade. E mesmo assim ele desperta aos olhos de muitos, ele é muito invejado. E aqui demonstra que ele vai ser atacado muito nesses próximos dias, por causa provavelmente política. Vão tentar causar escândalos, sabe, para prejudicar a corrida eleitoral dele, tá? Aqui aparece grandes escândalos, que ele vai ser alvo de ataques. Mas ele tem uma grande tendência a conseguir se sair bem, sabe? Dar a volta por cima e se livrar, mas ele vai ter que tomar cuidado com escândalo aqui e ataques. Aqui demonstra que tem muita coisa escondida, misteriosa ou ilusionária aí que ele não está sabendo. E a espiritualidade manda ele tomar cuidado aqui, aponta para isso, que ele tem que abrir os olhos em relação a isso, porque tem coisas ocultas aqui, misteriosas, causam ilusão, aqui estão por baixo do pano que ele não sabe, e que fecham os caminhos dele da política. Fecha os caminhos dele para avançar nessa corrida. Então ele precisa ver o que é isso para poder o que? Limpar, se livrar, desviar desses obstáculos para abrir esses caminhos, tá? Algo precisa ser transformado aqui. Mais uma vez aqui vem alertando, como já veio naquele outro vídeo que eu gravei anteriormente, mais uma vez ele corre o risco aqui de ser alvo de fofoca, intrigas, fake news, e que ele vai ter que tomar muito cuidado com isso, sempre tentando, sabe, fechar esses assuntos. Vão trazer muitos assuntos, intrigas, de modo que surja, tipo, pode ser até fake news, de forma que seja um escândalo e prejudique ele na corrida eleitoral. Então ele precisa colocar, digamos, em pontos finais nessas histórias, finalizar essas conversas e não deixar essas conversas crescer e seguir para frente, senão vai virar uma bola de neve. Então aqui eles pedem para ele ter cuidado com isso. Aqui o poço fala sobre coisas que estão bem ocultas, escondidas nessas histórias, enfim, mas que pode vir coisas melhores mais pra frente para ele, até porque ele é uma pessoa muito abençoada aqui, gente. E aqui, como a gente fala pessoa muito abençoada, pode ser abençoada em vários setores, não só financeiramente falando, mas abençoada em todos os setores da vida dele. É uma pessoa, no geral, muito abençoada, tá? E tá bem aqui na linha da espiritualidade que eu perguntei, né? Ele tem bons guias espirituais, ele tá com a espiritualidade muito positiva pro lado dele aqui, né? E ele é uma pessoa, de certa forma, muito abençoada, não só materialmente falando, como também espiritualmente falando, muito provavelmente aqui em vários setores, tá? Aqui fala sobre ele provavelmente recebendo recursos, ajudas financeiras até de alguns familiares, pessoas próximas, provavelmente para esse projeto que ele tem. Aqui mostra que ele vai ter que ser mais criativo nessa corrida eleitoral. Aqui também essa carta vem dizendo que é para ele tomar muito cuidado, porque aqui tem um risco aqui, que eu falei, ele vai ser alvo de fofoca, intriga, fake news e escândalos. Vão tentar atacar ele para desestruturar mesmo a campanha dele, para ele não sobressair. Isso é um fato, então ele vai ter que ter muito cuidado aqui, tá? Sérgio Moro com certeza vai ser alvo de muitos ataques, gente, isso é um fato, mas aqui, ó, ele tem bons guias espirituais. Tomar cuidado com ilusão, mistérios, né, coisas que estão ocultas, escondidas, o que não é bom, assuntos prejudiciais, assuntos que não são legais, negativos, seria bom se esclarecer, botar um ponto final, finalizar ali mesmo, não deixar esticar para frente, tá? Mas de todo caso, aparece aqui no fundo do baralho a carta da justiça, demonstrando aqui que ele está tentando fazer as coisas de forma justa e racional para ele, assim, e ele está certo, tá? E que ele está tentando fazer também as coisas de forma muito organizada, com disciplina e levando a moral em primeiro lugar. E que ele vai se atirar em direção, provavelmente, a essas eleições. Tentando fazer o negócio desenvolver, mas aqui pede mais uma vez, ó, as duas cartas aqui, ó, quando ele é baralho, para chegar ao cargo de presidente que ele quer, ele vai ter que fazer as coisas com muita ponderação e cautela. É isso que mostra. Tem tendências a chegar até o final? Com certeza, tem tendências aqui. Mas o caminho dele vai ter que ser, assim, muita resiliência. Respirar fundo muitas vezes, sabe? Para conseguir chegar até o final. Para não desistir, para não ser tirado, assim, desestruturar ele. Porque com certeza ele vai ser ataque de muitas coisas aqui que não são legais. Enfim, mas ele vai ser um grande aprendizado para ele, que a própria espiritualidade já disse. E, de qualquer forma, aqui aparece ele tentando fazer as coisas de forma mais justa, racional aqui, equilibrada. Aqui também mostra que é uma fase, em todo caso,
ele atinge os objetivos, se sente muito feliz com os objetivos atingidos, tá? Que parece muito êxito. Então, se ele decidir de uma vez que vai disputar um cargo eleitoral, ele tem êxito nisso, né? Ele tem tendência a fazer as coisas bem feitas e seguir para frente. Tem que cuidar um pouco aqui com a falta de experiência, porque um pajem aqui mostra imaturidade. Não é que o Sérgio Moro seja uma pessoa imatura, mas é que aqui eu entendo que seja no sentido que ele não tem muita experiência com política. Ele não tem muita experiência como... É a primeira vez que provavelmente ele vai disputar uma eleição, alguma coisa assim, e ainda mais um cargo de presidente, então aqui mostra como ele não tivesse muito conhecimento ou muita experiência. Então aqui pede assim que ele seja cauteloso nesse sentido, mas que avance com muita bravura, com muita coragem em direção aos seus objetivos, que não precisa ter medo, enfim, que apesar da falta de maturidade, né, falta de experiência em disputar uma eleição, ele vai com força e tem grandes tendências, né, a atingir seus objetivos, porque aqui também temos um rei de pentáculos, um rei de ouros, né? É aquele rei que com muito cuidado, às vezes até com um pouco de lentidão, mas ele vai lá e estrutura o seu caminho, os seus alicerces, atingindo a prosperidade, os objetivos, o cargo, enfim, aquilo que ele quer. Até por isso que vem aqui a carta 10 de pentáculos no fundo do baralho, aqui dizendo que com racionalidade, de forma justa, ele consegue atingir o êxito dos seus objetivos e levando em conta muita cautela e cuidado aqui, né? Porque aqui eles pedem muito cuidado, muito cuidado. É uma fase que ele vai ter que botar ponto final em vários assuntos para não se arrastar para a eleição, para não prejudicar ele, nem nada em volta, porque o objetivo aqui é outro. O objetivo aqui é ser eleito. Então, tem assuntos aqui que do passado que não faz mais sentido trazer à tona, mas os concorrentes vão tentar prejudicar ele de alguma forma, seja por fake news, seja por escândalos, seja por coisas que, digamos assim, peguem mal para a cara dele. Mas, espiritualmente falando, ele está muito bem acompanhados aqui, né? Esse corredorzinho aqui, ó, da espiritualidade, da vida dele, está muito próspero aqui, pelo que eu vejo. Então é isso, gente. Eu só digo uma coisa para a moça que pediu aqui, que ela está muito preocupada com a situação do Sérgio Moro, nessa questão da política. Olha, eu posso te dizer uma coisa, não será um caminho fácil, não será, porque eu vejo muita fake news, vejo muitas coisas ocultas, misteriosas, que podem, digamos assim, ser até prejudiciais para ele, que fechem os caminhos dele, mas se ele prestar atenção no que é que está de oculto ocorrendo aí nos bastidores, e finalizar, botar um ponto final e não deixar esses escândalos, essas fake news ir para frente, ele consegue cortar tudo que não presta aqui, que está atrapalhando, e abrir de novos caminhos deles, e com, muito provavelmente, as orientações e bênçãos da espiritualidade, prosseguir em direção àquilo que ele quer. Porque ele tem tendência, de forma justa e equilibrada, com cuidado, cautela, enfim, a atingir um êxito aqui, o objetivo dele final, tá? Ele tem boas chances de galgar degraus bem maiores em direção ao cargo que ele deseja, tá? Eu não perguntei se ele ganha ou se ele não ganha a eleição de presidente, tá? Não cheguei a perguntar isso. Mas, pelo que eu vejo no conjunto de cartas aqui, ele tem grande chance de chegar muito longe, tá? Mas essa questão de quem ganhar ou quem vai perder, eu só vou perguntar no segundo semestre, quando as coisas estiverem mais definidas, até energeticamente, porque aqui eu vejo que esse abençoado aqui, Sérgio Moro, vai ser bastante alvo de ataques dos políticos concorrentes, tá? E a tendência aqui, que aqui pede muita cautela, inclusive, a ideia dos concorrentes dele é fazer com que ele fique tão desgastado, com tantos ataques, que ele fique tão mal, que ele fique assim, sem energia para tentar continuar essa corrida eleitoral, acabe desistindo. A ideia deles é fazer o Sérgio Moro desistir dessa corrida eleitoral. Tá bom, gente? É isso que essa carta diz. Que ele tem que ter muita cautela, porque vão tentar fazer tantos ataques aqui contra ele, e tem inclusive nos bastidores, coisa que às vezes não vem nem ao público, sabe? É só coisa que ocorre lá nos bastidores da política, que eles vão tentar fazer assim, tipo, cansar ele demais, desgastar ele demais ao ponto que ele desista, né, de prosseguir com essa campanha, com essa corrida eleitoral. Então, para aqueles que gostam do Sérgio Moro, torcem pelo Sérgio Moro e
querem votar no Sérgio Moro, eu indico que vocês rezem por ele, então, porque aqui, apesar de mostrar que ele está bem espiritualmente, uma pessoa que muito ataque, algo de ataque dos outros, ela pode começar a ficar enfraquecida, como diz aqui. Então, seria bom aqueles que gostam do Sérgio Moro rezar por ele, para mandar força de energia para ele continuar a caminhada dele. Tá bom, gente, mas em todo caso eu não vejo cartas assim muito negativas assim a respeito dele mesmo, não aparece isso, tá? Parece mais ele tentando fazer as coisas de forma mais organizada e justa, assim. Mesmo ele não tendo tanta experiência com política, aparece ele tentando fazer as coisas de forma organizadinha, disciplinada, dentro da moral, tudo bonitinho, de forma justa, tá bom? Então é isso. Caso esse, eu quero agradecer a moça que deixou esse pedido lá nos comentários do canal. Muito obrigada pelo seu pedido. Espero que você... Eu demorei para fazer, porque já era para ter feito esse vídeo semana passada, mas é que eu não estou tendo tempo. Muito barulho, muita loucura aqui em casa esses últimos dias, eu não estou podendo gravar, né? Mas eu espero que você veja esse vídeo que você pediu, que você fique mais calma e tenha fé, tem muita coisa para acontecer aqui ainda nos próximos meses. Não só para o Sérgio Moro, mas a título de Brasil mesmo. Tem muita coisa para acontecer aqui, tá bom? Enfim, aqueles que gostam do conteúdo do canal, sejam muito bem-vindos a se inscrever e até a próxima. Tchau!